Bom dia, meus amados. Hoje, sábado, dia 22 de fevereiro de 2025. Trago hoje um tema com o título Você não depende de ninguém. Nestes longos anos de trabalho, que já são quase 20 anos que eu faço este tipo de trabalho, ouço muitas pessoas, tenho contato com, no mínimo, em torno de 1000 mensagens por dia que eu recebo. E mesmo que não tenha que responder todas, pelo menos eu leio todas. Vejo muitos relatos, muitas preocupações. E uma coisa que me chama a atenção é que ainda existe muita gente que reclama da vida porque fica na dependência de outras pessoas ou de alguma coisa. A vida só vai melhorar quando outro ou alguém dá um passo, faz um movimento para que ele possa também seguir. E nós temos a certeza de que ninguém depende de outra pessoa. Quando nós encontramos alguém que tem algo que pode dividir conosco, ou pode ter algo que pode somar ou atrapalhar alguma coisa, isso poderíamos dizer que este algo pode interferir de certa forma nas nossas decisões e no nosso caminhar, mas nós não dependemos dos outros. Nós temos sempre alternativas para resolver a situação sem a dependência de quem quer que seja. Seja num relacionamento, seja num negócio, seja num trabalho, seja numa família. Se alguém colabora, ajuda e muito. Se eu colaboro com os outros, ajuda e muito. Mas não necessariamente nós dependemos da colaboração do outro e os outros dependem da nossa colaboração. Acima de tudo, nós somos uma consciência que tem alternativas, que tem caminhos, que tem lições, que tem provas, que tem aprendizado. E as circunstâncias que aparecem no nosso dia a dia nada mais são do que lições a serem aprendidas. Se já dissemos aqui muitas vezes que não existem erros, existe aprendizado. Então, o caminho que nós temos, ele é único. Ele é individual, embora somamos ao coletivo. Mas nós sempre temos alternativas. Por mais que pareça uma situação insolúvel, nós temos alternativas e essas alternativas estão sempre dentro das nossas decisões, das nossas escolhas. Se eu vou depender dos outros, e se o outro não faz nada, como é que fica a minha vida? Como é que fica a minha situação? É claro que nós devemos sempre olhar as circunstâncias e utilizar-se daquilo que nos convém, daquilo que nos ajuda, daquilo que nos coloca numa situação até de conforto, mas nem sempre temos essa colaboração. É como um relacionamento. Quantas pessoas dizem, eu vou te fazer feliz, ou quero que você me faça feliz. Isso é uma ilusão. Isso não existe. A minha felicidade, a tua felicidade depende de cada um. Aquele que se aproxima pode somar, mas ele não pode subtrair. Porque ninguém pode tirar o que está dentro de você e você não pode exigir o que está dentro do outro. Nós temos que entender que relacionamento é complementação e não preenchimento. Se eu tenho um vazio dentro de mim, ninguém vai entrar dentro de mim e fazer aquele preenchimento. Porque se eu estou pela metade,
O outro, por mais completo que esteja, jamais vai suprir aquela metade que falta em mim. Os relacionamentos são polidores de almas. É onde há a oportunidade de atritar-se. Os atritos são as ferramentas que poluem, que transformam uma pedra bruta em uma obra de arte. Se você não depende dos outros, você pode fazer por si só. Se nós dependêssemos das decisões dos outros, nós teríamos então uma vida como uma loteria, sorte ou azar, dependendo do que vem dos outros. É bom lembrar aqui mais uma vez que o que os outros fazem ou deixam de fazer pode interferir nas nossas decisões, na nossa vida, mas não necessariamente nós dependemos deles exclusivamente. É preciso uma readequação de certos momentos para que nós possamos superar algumas dificuldades que envolvem pessoas, circunstâncias. Você constrói o tempo todo. Você está aqui num planeta de cocriação. Como já foi dito outras vezes, talvez o planeta mais incrível desta galáxia, aonde o poder de cocriação é ilimitado, porque ele é de acordo com a consciência é ilimitada, ela pode se expandir sem limites. Embora tenhamos os véus, tenhamos as limitações naturais, mas nós podemos ir além. Esta é a beleza deste planeta, onde tudo pode se criar, seja na luz, seja na sombra. Você tendo este conhecimento e este entendimento, então você chegará à conclusão que você vai se construir e vai se transformar naquilo que quer ser. E você faz isso o tempo todo, mesmo inconscientemente. Você será sempre o resultado de você mesmo. Você sempre será o arquiteto de você mesmo. Você terá o mundo que deseja para ti. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Você terá aquilo que você idealizar, aquilo que você construir, aquilo que você fizer os movimentos para atingir os resultados. Você vai construir a tua escada que te leva para a ascensão desta escola de alma, desse planeta Terra, para um mundo de regeneração. Mas você também pode construir um pavimento térreo que não sobe e que se os degraus não te levarem, você ficará ainda limitado ao mundo de provas e expiações e forçosamente terá que seguir para um planeta onde as provas e as expiações ainda serão a regra. Então você construirá o teu futuro. Você está construindo esse teu futuro. Você não depende de ninguém. Quando me pedem, será que eu vou ascensionar? Será que eu vou conseguir a nova terra? A única resposta que eu posso dar é, só depende de você. Se você não sabe, eu também não sei. Porque é você que tem conhecimento e tem ciência da tua consciência. Será que a tua consciência está fazendo aquilo que é certo? Será que ela está cuidando dos 3 pilares da ascensão? Que são o amor incondicional, a compaixão e o respeito a tudo e todos? Se você estiver fazendo isso, quem é que vai impedir a tua ascensão?
Lembrando aqui também que já foi dito que para ascensionar não é preciso estar 100%. Atingindo uma frequência mínima de elevação da consciência, de expansão da consciência dentro desses três pilares, a ascensão é natural. Para que tanto medo, para que tanta preocupação, para que tanto desgaste, ou para que tanto gasto de energias? Gaste as energias construindo algo positivo e não jogando fora em ilações, preocupações, principalmente preocupações desnecessárias. Não se preocupe com os conflitos que você vê fora de você, porque você não depende deles, você não precisa fazer parte deles. Mas se você vê um conflito lá fora e isso te incomoda muito, é porque eles estão se manifestando dentro de você. Quando você vê qualquer situação e aquilo lá te incomoda, é um espelho interno teu mostrando uma realidade que você não se deu conta. As oportunidades que nós temos no dia a dia são tantas que nós acostumamos a vê-las, senti-las e achar que tudo aquilo é com os outros, é natural, você afeta também, é porque tem que ser assim, não é verdade, você pode mudar. Não o mundo lá fora, mas você pode mudar aquilo que está dentro de você. E quando você mudou aquele espelhinho dentro de você, você vai espelhar lá fora aquilo que é melhor, aquilo que é bom. Lembre-se que aquilo que você coloca como atenção, aquilo que você alimenta, cresce. O que você quer que cresça em você? Alimente aquilo que você quer ver acontecer. Claro, dentro de uma lógica, dentro de uma necessidade, porque de ilusões nós estamos fartos, porque o mundo de terceira dimensão, de provas e expiações, de fato é um mundo de ilusões. Mesmo que pareça real, não é real. Tudo é holografia para que nós possamos viver os personagens também dentro daquilo que precisamos aprender. E aquilo que você não alimenta vai desaparecendo gradativamente. Quando você desiste de uma ideia, de um plano, o que acontece? Você, na verdade, parou de alimentar. Você parou de alimentar aquela consciência que estava tentando construir algo e você desistiu. Então aquilo vai deixar de existir porque você parou de alimentar. Nada neste mundo que não tenha energia para crescer, para se desenvolver, vai conseguir ir adiante. Se um animal está num cercado e você não alimentar ele, ele vai morrer. Se uma planta não tiver alimento da terra, não tiver água suficiente, vai desaparecer. Então aquilo que está dentro de você, que está dentro do teu projeto evolutivo, se você não alimentar, também vai desaparecer. Porque tudo é mais ou menos uma coisa só. A soma das consciências, porque aqui falamos da consciência individual, mas a soma das consciências também forma um coletivo. E o coletivo nada mais é do que o resultado das consciências unificadas ou juntadas. Por isso que quando se junta algumas pessoas numa intenção, o resultado é muito, muito grande, fantástico. Quantas vezes nós já fizemos isso e vimos o resultado? E se você não fez, experimente. Junte um grupo de pessoas e numa mesma intenção, numa mesma hora, porque é bom unir a energia como um feixe de bambu. E veja o resultado.
Por que que nós não aprendemos isso? Porque não querem que nós saibamos. Aqueles que dominaram as consciências humanas sabiam disso, sempre souberam disso. Então eles dividem para enfraquecer, dividem para dominar, dividem para controlar. Porque se as consciências dos humanos se unissem, eu diria que aquilo que leva 20, 30 anos para acontecer, aconteceria em poucas horas ou poucos dias. Tamanha é a energia quando ela é potencializada num coletivo. A soma das consciências ajustadas a um objetivo cria uma realidade local ou até uma realidade planetária. Nós podemos entender isso quando falamos das mudanças das linhas de tempo. O que faz a mudança de uma linha de tempo? A energia coletiva. Se eu tenho o poder de mudar a minha vida, de fazer do jeito que eu quero que seja, porque eu não dependo de ninguém, se eu tenho esse poder para o meu eu individual, imagina um coletivo junto. Quando existe uma reunião de consciências num único objetivo, quando soma-se uma pessoa, uma consciência, ela não soma um a mais, ela soma 1000 a mais. Então, se eu tenho uma intenção sozinho, ela vale uma intenção. Se eu coloco junto com outra pessoa a mesma intenção, nós já temos ali o resultado, a potência de 1000 e não de 2 consciências. E quanto mais nós juntarmos, mais força terá a intenção. É uma pena que tem ainda uma parcela da população humana, da humanidade, que ainda está sob o domínio do controle mental desse grupo que domina e controla a humanidade. E por mais que pareçam ser e podem ser boas almas, elas fazem um coletivo negativo, juntando-se às intenções daqueles que querem o fim da humanidade, que querem o extermínio da humanidade, querem o extermínio do planeta. Isso ainda é uma situação que nós olhamos e nos perguntamos: por quê? Por que essas criaturas, e nós temos dentro das nossas famílias, representando esse grupo, algumas pessoas, em todas as famílias existem, porque existe uma porcentagem, talvez 20, 30, 40%, não se sabe, isso também não importa, que se aliaram àqueles humanos encarnados que são os representantes das trevas. As pessoas dizem: mas será que aquele é da luz, será que é da sombra? O que importa se é da luz ou é da sombra? Cada um faz o seu papel, mas se você não enxergar, se você não distinguir o que é luz e o que é sombra, bom, aí eu não tenho muito o que dizer. Mas eu não sei se aquela pessoa é do bem. Como não sabe? Olha o que ele defende, olha as pautas que ele defende. Mas ele falou não sei o quê. Será que ele falou ou será que foi a mídia que te enganou? Se você não consegue identificar, eu já te dei uma pista há muito tempo e continuo dando essa pista ainda, porque ela ainda está ativa. Todas as pessoas que a mídia atacam em massa, porque é um ataque em massa, são os legítimos representantes da luz neste planeta. Todos aqueles que a mídia tentam defender, mesmo sem argumentos, que a gente vê nitidamente que é forçada essa defesa, é o representante das trevas que a mídia está sendo paga para tentar manter no pedestal. Então, se você não tem condições de, por si só,
enxergar a luz e a sombra, esta é uma boa pista, por enquanto. Mais adiante eu espero que a mídia mude para a luz, porque na sombra ela vai simplesmente desaparecer. E se ela não mudar, ela desaparece e surgirá aquela que é da luz, não tem dúvida. Então não tem problema nenhum. Não há motivos para se preocupar. Vamos apenas fazer a nossa parte, escolher o lado da luz. Porque o próprio Cristo disse há 2000 anos, não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com esta frase, o que você está dando? A tua energia você está dando para quem? Para o César ou para Deus? O César, obviamente, aqui representado pelo poder maligno da terra, que domina, como naquele tempo do Império Romano, os Césares dominavam o mundo. O papel da mídia é visível, nós não temos o que discutir. É claro que tem muita mídia boa também, jornalistas bons. Eu diria que tem já uma boa parcela de jornalistas que têm consciência, mas muitos precisam do emprego. Ou fazem aquilo que é mandado, então está na rua, como se diz. Mas eles precisam mudar. Mas tem aquele que faz de propósito, tem aquele que está pago, aquele que vendeu a alma para o diabo, como já dissemos. E vestiu a camisa e faz mais do que é mandado e é pago para ser. Isso também é notório. O papel da mídia é fazer o trabalho que ela é paga para ser feito. É óbvio, ela vive disso. A mídia não produz nada. Ela serve de propaganda, de controlar as consciências, formar opiniões. A mídia é formadora de opinião. Ela tem uma influência muito grande na formação de opinião. Por isso ela é utilizada. Enquanto a mídia serve ao mal, o mal continua massacrando a humanidade. E você também. Se você está fazendo a coisa certa e não está defendendo essa coisa horrorosa que tomou conta dos poderes do planeta, você está sendo prejudicado. E se você defende, então você está sendo prejudicado duas vezes. Porque vai ter o mesmo resultado daquele que não defende. Aqui, ainda na matéria, na vida, no dia a dia. E vai ter o pior ainda, que é outro resultado, que é não estar pronto para a nova Terra. Porque na nova Terra você não vai estar na frequência. E se você defende a sombra, vai ter que procurar um planeta de sombra predominante. Não tem como ir para um planeta que tenha luz predominante. Tudo é frequência. E a frequência atrai frequência. Tudo é compatibilidade. Independente dessa mídia ser paga para divulgar mentiras ou ocultar a verdade virá e chocará profundamente aqueles que se deixaram levar pelas falsas narrativas. Nós estamos falando isso desde 2016. A verdade virá e vai ser um choque. Por que o choque? Porque há um grupo que não quer acordar. E para acordar é preciso um choque. Não adianta passar panos quentes. Aquele dorminhoco vira de lado e continua dormindo. E ainda se acha no direito de xingar aquele que abre a janela para mostrar a luz. A verdade virá. E esta verdade será o Apocalipse. A revelação.
Nós temos já os indícios desses primeiros, diria meses, porque já estamos finalizando quase o fevereiro também. Já temos os indícios do que será esse ano. O ano de 2025, que foi citado aqui nos textos, nos áudios, tantas e tantas vezes. Vai ser um ano espetacular para aqueles que tanto lutaram e esperaram a vitória da luz. Mas vai ser um ano triste, tenebroso, dolorido para aqueles que tanto abraçaram as sombras. E tem muita gente de alma boa que foi iludida ou por si só buscou a ilusão, porque a ilusão temporariamente é boa, traz vantagens. E são essas almas boas, ou essas boas almas, que levarão o choque que nós vamos poder auxiliá-las, se elas quiserem, obviamente, mas vão querer, sim, porque o choque vai mostrar uma realidade e elas precisam de amparo. Precisam do amparo para se restabelecer, porque sem o amparo elas podem enlouquecer, podem se suicidar, embora muitos já estejam fazendo isso. A verdade é nada mais que a verdade incontestável. E nada ficará escondido. Não há para onde se esconder, porque há uns 7, 8 anos atrás, num texto que eu publiquei, foi escrito que as dobras dos véus começavam a ser desdobradas. E lá naquela dobrinha é que estava escondido certas coisas que pareciam eternas, mas que ao mostrar para a luz, tudo se revela. E nós vamos ter a certeza disso, porque não que isso agora está acontecendo, isso até já aconteceu. Nós vamos ver o resultado disso. Vamos saber o que tinha em cada dobra. Quando você coloca um pano lá fora, lá na calçada, lá na rua, muita gente coloca para limpar os pés, para, sei lá, esquece às vezes um pano. Fica lá um dia, 2, mas pelo menos uma noite. Tu nunca sabe o que tem embaixo do pano, nunca sabe o que tem nas dobras dos panos, porque durante a noite muitos bichinhos se esconderam ali. Às vezes você leva até algum susto, né? Mas faz parte. Em vista de tudo isso, nós temos então a conclusão de que o presente constrói o futuro de cada um. O que você quer ser? Não fique esperando acontecer, caindo do céu, como se diz. A cada um segundo suas obras. Esta frase é bíblica. Faça algum esforço a tua obra para atingir aquilo que almejas. Você sempre tem o presente para construir o futuro. E nós já falamos aqui também que nós temos o presente para mudar o passado sem precisar ir lá no passado, porque não é possível. Mas vamos falar aqui do futuro que está chegando. Construa o teu futuro com segurança, baseado em coisas verdadeiras e não ilusórias. As nossas consciências já estão aptas a construir realidades e não ilusões. Nós já passamos pelo período da ilusão, da noite escura da alma. Estamos no raiar de um novo tempo. A luz já se faz presente. Os véus estão sendo erguidos, as dobras estão sendo desdobradas, as janelas estão sendo abertas. O que falta para você construir algo verdadeiro?
Não é preciso que alguém te mostre. Você sabe. Você não é uma alma nova, você é uma velha alma que tem experiência de outros mundos, que começa agora a vir através do seu subconsciente, gradativamente é passado para a tua consciência, e você vai também começar a lembrar do teu subconsciente, das experiências das outras vidas neste mesmo planeta. Todos nós temos centenas de encarnações passadas, e aquelas experiências não foram perdidas. Elas estão armazenadas lá no teu subconsciente, e elas vão se mostrar conscientemente, gradativamente, o que é que está faltando para você abrir essas cortinas definitivamente. Só depende de você. Você não depende de ninguém. Não há nenhuma chance de haver enganos daqui para frente. Não há chance de haver engano no destino de quem quer que seja. Porque você construiu a tua própria realidade. Você pode mudar esta realidade, pode melhorar esta realidade. Você não depende de ninguém. Quando nós repetimos esta frase, você não depende de ninguém, é porque é verdade. Pare de achar que os outros são responsáveis por você, que os outros têm a responsabilidade de fazer as coisas para você. A cada um segundo suas obras, a cada um segundo seus esforços. Você é arquiteto de você mesmo. Você não depende de ninguém. Lembre-se disso todos os dias. Você não depende de ninguém. Você veio com todas as ferramentas necessárias, com sobra de ferramentas, para te auxiliar em cada situação, em cada decisão, em cada momento, em cada vida corpórea, em cada encarnação. Você não depende de ninguém. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.